O mundo está em constante transformação, e poucos setores acompanham essa evolução com tanta eficiência quanto o bancário. Você já parou para analisar como, mesmo em meio a crises e incertezas, os bancos conseguem gerar retornos que superam, e muito, investimentos em ativos tangíveis? Enquanto negócios considerados mais glamourosos lutam para se manter relevantes, a indústria financeira entrega lucros consistentes, desde que não se cometa erros grotescos na gestão. É simples assim. Veja bem, um banco comercial sólido costuma render entre 2% e 3% sobre seus ativos, podendo chegar a 16% ou mais em relação ao patrimônio líquido. Compare isso com títulos de longo prazo, que mal ultrapassam a barreira dos 2%. Se você tivesse que escolher entre um investimento que rende 2% e outro que oferece entre 2% e 3%, ou até mais, qual seria a opção mais inteligente? Não é difícil concluir que, a menos que algo mude radicalmente, os bancos não vão se contentar com margens de 4% sobre o capital. Eles têm capacidade para muito mais. Agora vamos falar sobre a relação entre o valor das ações bancárias e o S&P 500. Hoje essa proporção está nos patamares mais baixos dos últimos 30 anos. Será que isso reflete apenas uma oscilação momentânea do mercado? Ou será que os investidores estão subestimando o potencial de crescimento futuro dos bancos? Ou ainda, será que enxergam riscos onde não deveriam? A verdade é que historicamente essa relação já foi bem mais alta, entre 4,5 e 5,5 vezes, o que levanta uma questão crucial. Por que o mercado parece ter perdido a confiança? Aqui está o ponto. Não dá para tratar todos os bancos como se fossem iguais. Alguns são verdadeiras máquinas de gerar lucro, como aquele em Granite, na Carolina do Norte, que há décadas entrega retornos de 2% sobre ativos sem assumir riscos desnecessários. Outros, infelizmente, são exemplos de como a má gestão pode destruir valor. Lembra do caso do Fastpen há 30 anos? Pois é, não existe uma fórmula mágica para avaliar bancos. O que importa é entender a capacidade de cada instituição de gerar caixa no longo prazo e, claro, comprar suas ações por um preço que faça sentido diante desse potencial. O dinheiro não tem rótulo. Não importa se vem de um banco, de uma empresa de tecnologia ou de uma fabricante de tijolos, o que vale é quanto ele vai render daqui para frente. E é aí que entra a análise criteriosa. Quais são as características econômicas desse negócio? Quanto ele pode crescer? Quais são os riscos reais? Não adianta procurar atalhos ou fórmulas prontas. O segredo está em identificar oportunidades onde os outros só veem problemas. Nós, por exemplo, já investimos em bancos quando as condições eram favoráveis. Em meados dos anos 1990, compramos ações de instituições financeiras a preços irrisórios, algo como $30.000 por ação, com retornos anuais acima de 6%. Charlie e eu visitamos dezenas de bancos naquela época, e alguns nos surpreenderam positivamente. Eram negócios com baixo risco nos ativos, depósitos baratos e, o melhor, preços de pechincha. Infelizmente, mudanças regulatórias na época acabaram com a possibilidade de repetir esse movimento em larga escala. Mas o fato é que, ao longo do tempo, muitos bancos desapareceram, seja por fusões, seja por falências. Quem não se lembra do Bank of New England, que quebrou nos anos 1990? Ou de outras instituições que não resistiram à má administração? Isso, porém, não é motivo para ignorar o setor. Pelo contrário, onde há erros, há oportunidades. Como já dizia um velho ditado do mercado, existem mais bancos do que banqueiros competentes. E é justamente essa escassez de gestão qualificada que cria chances para quem sabe enxergar valor onde os outros só veem risco. Portanto, esqueça métricas simplistas como a relação preço-lucro. O que realmente importa é entender o negócio, avaliar sua capacidade de gerar fluxo de caixa ao longo dos anos e, acima de tudo, comprar por um preço que ofereça margem de segurança. Se você fizer isso, não importa se o dinheiro vem de um banco tradicional, de uma fintech ou de uma empresa de mineração. No fim das contas, o que conta é o retorno que esse capital pode proporcionar. E sim, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar sobre o futuro dos bancos, afinal, até eu já errei em algumas previsões. Mas uma coisa é certa, quando você encontra um negócio sólido, com gestão competente e preço atrativo, as chances de sucesso são muito maiores do que seguir modismos ou fórmulas prontas. O mercado está cheio de armadilhas, mas também está repleto de oportunidades para quem tem paciência e disciplina. Porque, no fundo, o setor bancário se comporta como uma commodity. E você, naturalmente, pensaria que retornos assim, em um mundo de juros baixos e spreads apertados, seriam impossíveis. Que seria difícil demais, quase uma utopia.
mas a verdade é que eles aconteceram. E mais, nós erramos ao subestimar o quanto esses bancos conseguiram extrair de cada dólar de capital próprio, muito além do que Charlie e eu imaginávamos ser possível. Hoje, olhando para trás, fica claro que eles expandiram seu capital de forma agressiva, operando com alavancagens que há 30 ou 40 anos seriam consideradas imprudentes. E, no entanto, independentemente do método, o resultado foi um retorno sobre o patrimônio líquido que desafia qualquer expectativa. Nos últimos anos, se você consegue manter margens elevadas e ainda reinvestir esse capital na mesma proporção, o efeito composto é devastador. O mundo muda rápido e o setor bancário, como um todo, tem entregado lucros que superam, e muito, o capital tangível investido. Agora, o que realmente me intriga é como isso se tornou quase glamouroso nos últimos tempos. Charlie, você deve ter uma visão ainda mais afiada sobre isso. O que posso dizer é que não apenas falhamos em antecipar essa dinâmica, como também não nos adaptamos. E o pior, não há sinal de que isso vá mudar.